A associação estava manipulando batalhas secretamente. Papillon 800, um herói classe B disfarçado de classe C, foi forçado a participar de lutas arranjadas para um esquema ilegal de apostas envolvendo magnatas. O plano era simples: manipular níveis de ameaça e vitórias para garantir lucro. Mas algo deu errado. O monstro classificado como controlado evoluiu para nível demônio de verdade e quase mata o herói. Mesmo ferido e sangrando, Papillon decide lutar de verdade, lembrando do exemplo de Mumen Rider. Quando tudo parecia perdido, Saitama surge e derrota o monstro com um único soco. O esquema é exposto pelo Imperador Criança, revelando o lado podre da associação. Saitama até pensa em quebrar o sistema apostando em si mesmo, mas no fim escolhe salvar uma pessoa comum, em vez de ganhar dinheiro. Porque no final, ser herói não é sobre apostas, é sobre fazer a coisa certa. Na moral, se você curte o canal, chegou a hora de subir de rank e entrar direto para a classe S da nossa associação de heróis. Já imaginou assistir aos vídeos antes de todo mundo? E o melhor de tudo, derrotar todos os anúncios com um só clique. No nosso clube de membros, você elimina qualquer interrupção, como se fosse o Saitama enfrentando um monstro comum. É um soco e pronto, o vídeo é todo seu e sem pausas. E olha, você não precisa de um treinamento de 3 anos para isso. O investimento para virar classe S é menor que o preço de um refri. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Além de apoiar o canal a ficar ainda mais forte, você garante seu lugar na elite. Vire membro aí e vamos dominar esse ranking. Recado dado, bora pro vídeo. Vemos a sede da Associação de Heróis, porém no cenário à sua volta vemos toda a destruição causada pelo confronto entre Saitama e Tornado do Terror. Na área dos apartamentos vemos marcas de pegadas no chão. Aquelas pegadas eram de Saitama, que voltava para seu quarto. Ele estava bem sujo, retira seus chinelos antes de entrar em casa e dizia: "Eu tô um trapo, melhor ir comprar umas roupas e sapatos novos." Porém, ao olhar para frente, Saitama se surpreende, seus vizinhos estavam ali na sua sala. Ele diz para eles não entrarem em sua casa, sem pedir da próxima vez. Borboleta Deluxe diz que Forte gostaria de falar com Saitama. O herói retira seu gorro e óculos, revelando assim sua verdadeira aparência. Ele chama Saitama pelo nome e pede desculpas por antes. O herói até mesmo oferece algumas de suas roupas para o careca de capa e se dispõe a apresentar algumas lojas muito boas ali perto. Saitama acha estranha aquela atitude de Forte e diz que ele estava o assustando. Porém, Forte responde que todos ali são parceiros da classe A e estava ansioso para trabalhar com Saitama. Kusarigama e Borboleta Deluxe também não entendem nada daquela situação e logo depois eles vão embora da casa de Saitama. Borboleta pergunta o que foi aquilo. Depois do atropelamento, Forte parecia ter mudado de personalidade. O herói então revela que viu uma coisa no hospital. Ele viu Saitama lutando. Os movimentos dele eram coisa de outro mundo. Mesmo que os 3 ali fossem para cima dele de uma só vez, nem sequer teriam chances. Sendo sincero, Forte acreditava que não durariam nem sequer 10 segundos. Saitama estava em outro nível e por isso era melhor eles cumprirem a promessa e cuidarem do cachorro dele também. Eles precisam trazer Saitama para o seu lado. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, alguns heróis da classe A observavam os restos mortais de vários monstros. Aquela era uma cena infernal. Todos os monstros do andar de baixo também foram derrotados e os corpos ficaram irreconhecíveis, parecendo até mesmo que se mataram. E olhando para aquele local, não tem como negar que aquele monte de carne era de criaturas terríveis. Aqueles monstros perigosos estavam presos no QG de heróis. Até mesmo os heróis classe A estavam indignados com essa atitude. Naquele momento, os subordinados de Fubuki, os heróis de classe B, dizem que quem fez aquilo foi apenas um herói de classe A. Porém, os heróis de classe A não acreditavam. Afinal, aqueles monstros eram um nível de calamidade e demônio. Enquanto isso, outros membros do time Fubuki tentavam interrogar os executivos da associação, que estavam com os agentes da Tsukuyomi. Os executivos dizem que foi apenas uma coincidência, já que estavam por ali no momento. Porém, de repente, o herói Gear Spear chega até ali dizendo que a Tsukuyomi era uma sociedade secreta, uma lenda urbana que circulava por aí há tempos nos grupos de paranormais. Sendo sincero, era um rumor totalmente ridículo. Gear Spear não acreditava que quem fez aquilo foi a Tsukuyomi. Ele imaginava que talvez os sobreviventes da Associação de Monstros decidiram voltar e pegar a Psychos de volta. Um executivo misterioso da Associação de Heróis escutava aquela conversa enquanto degustava o seu charuto. Porém, de repente, alguém chama por seu nome. Fubuki, a nevasca infernal, chamava o Senhor
McCoy para uma conversa e dizia: "Quem imaginaria que você estaria cuidando de monstros de nível demônio no subterrâneo? Monstros que nem mesmo estavam na lista de confinados. O que está acontecendo aqui? Todos os membros do grupo Fubuki quase viraram comida de monstros." McCoy diz que os monstros estavam sendo usados para a implementação de uma arma secreta que o Cavaleiro de Metal vinha desenvolvendo. Fubuki então pergunta o que seria a evidência que ela conseguiu, onde McCoy tentava trocar aqueles monstros com uma organização misteriosa de fora por uma quantia enorme de dinheiro. McCoy sofre pressão e o subordinado de Fubuki revela que a segurança dali, na verdade, era bem fraquinha. Eles deveriam se preocupar mais com os hackers. Fubuki diz que seria um grande escândalo aquelas informações virem a público e McCoy pergunta o que ela queria. Fubuki diz que ainda tem um tempo até que as câmeras voltem a funcionar. Se eles levarem os restos dos monstros e espalharem pela superfície do deserto ao redor, eles poderiam dizer que tanto os danos da instalação quanto a destruição ao redor, causados por sua irmã Tatsumaki, foram para conter a horda de monstros nível demônio. Além disso, se cuidarem dessas duas coisas de uma só vez, McCoy ganharia de volta a confiança dos figurões que moravam ali. O homem fica surpreso com aquelas palavras, mas aceita o acordo da bruxa nevasca. De repente, no deserto, vemos a terra se mexer e uma explosão acontecer, jogando os destroços dos monstros por todo o local. Tatsumaki, a Tornado do Terror, foi quem fez esse trabalho. Ela então observa os carros do grupo Nevasca e um deles para ao lado da cabeça de um monstro tubarão e abre a porta. No banco de trás, vemos Fubuki utilizando os seus poderes. Ela então retira de dentro daquela cabeça a Psychos, que estava escondida ali. Fubuki, após resgatar sua antiga amiga, diz para seus subordinados pisarem fundo. Psychos estava surpresa por sua antiga presidente a resgatar. Pouco tempo depois, a imprensa já estava sobrevoando toda a área e noticiando o desastre. Havia pedaços de carne de monstros espalhados por todo aquele lugar, esperando para serem recolhidos. A notícia era que o quartel-general dos heróis foi atacado há pouco por um grupo de monstros nível demônio e uma única heroína os repeliu. Essa era Tatsumaki, conhecida também como a Tornado do Terror da classe S. Alguns moradores ricos do condomínio de heróis deram entrevistas dizendo que amavam Tatsumaki e que sempre poderiam contar com a classe S. Até mesmo a família, que presenciou parte do confronto entre Tornado e Saitama quando estavam indo para a associação, começa a acreditar nessa nova história, mostrando o quanto as pessoas são influenciadas pela mídia. Saitama comia ao lado de Genos e diz que aquilo tudo era papo furado. Ele foi quem parou a Tatsumaki e estaria praticamente o chamando de monstro desse jeito. Genos então liga para o atendimento para registrar uma reclamação contra a associação de heróis. Porém, nesse momento, Saitama escuta quanto foi o prejuízo de danos relacionados à batalha, estimado em bilhões. Nesse instante, Saitama impede Genos de continuar a ligação. Ele diz para seu discípulo deixar os holofotes para Tatsumaki dessa vez. Porém, sabemos que Saitama estava apenas com medo de ter que pagar alguma coisa. Genos começa a notar a generosidade que seu mestre possui. E em uma reunião secreta entre os executivos e Tatsumaki, eles dizem que Psychos fugiu. Tornado do Terror responde que isso deve ter acontecido em meio a todo aquele caos, por meio de algum buraco no teto ou no chão. De qualquer forma, seria sua culpa. Tatsumaki assume a responsabilidade de encontrar Psychos e por isso precisa que confie nela. Os executivos furiosos dizem que a destruição feita por Tornado causou tudo aquilo. Porém, a baixinha responde que graças a ela também, os moradores podem confiar de novo na associação de heróis. E os executivos puderam acobertar toda a má gestão daquele lugar, e o que seria 1 ou 2 níveis dragão, dá tudo no mesmo, contanto que ela traga Psychos de volta o mais rápido possível. Tatsumaki diz ter o padrão de onda dela totalmente decorado, e por isso seria a escolha perfeita para essa tarefa. Ela também se despede dos executivos para ir embora dali, dizendo que não precisava de ajuda de nenhum outro herói, eles só atrapalhariam. McCoy observava aquilo intrigado e dizia: "Não acredito que você ficou tão cheia de remorso que se ofereceu para ir atrás dela. Você está estranhamente gentil, Tatsumaki." A Tornado do Terror se vira na porta e com um sorriso responde: "É sério? Acho que eu fico de bom humor às vezes." McCoy diz ficar feliz em saber sobre isso. Enquanto isso, vemos outro herói de classe S que investigava toda aquela situação. Esse era o Imperador Criança, que dizia: "Mas o que é isso? Eu achei que o incidente do QG da Associação de Heróis era estranho, e por isso eu hackeei. A coisa toda não passa de fraudes e também acobertamentos." Imperador Criança fica chocado ao saber a verdade sobre tudo o que aconteceu.
o jovem acaba se desiludindo com a associação de heróis, e McCoy seria o novo vilão dessa saga. Vemos Tatsumaki conversando ao telefone. Ela estava sendo chamada para fazer parte de um comercial. A Tornado diz que não tem tempo para isso e que apenas aspirantes a heróis fracassados seriam atraídos por essa propaganda. Porém, ela se lembra de Saitama dizendo que até pouco tempo atrás ele não conseguia nem sequer derrotar um monstro nível lobo. Mesmo assim, como sabemos, ele evoluiu e agora tem muito poder. Esse comercial era uma oportunidade para novos candidatos saberem o que é ser um herói. Esse é um mundo hostil em que a morte está sempre à espreita. Vemos Tatsumaki participando do comercial como representante dos heróis classe S, porém ao utilizar seu poder na gravação, ela acaba destruindo quase tudo, por isso o comercial que foi ao ar era completamente diferente. Vemos uma Tatsumaki bem carismática, que dizia: "A Associação de Heróis está sempre recrutando novos membros, me deixe sentir o terror do fogo que arde em seu coração. Se você não se candidatar, eu vou te torcer." No telefone vemos Tatsumaki furiosa ao saber que a Associação de Heróis fez um comercial fake gerado por inteligência artificial. Apesar de Tornado não gostar nada disso, o comercial acabou sendo um grande sucesso. Esse vídeo estava sendo transmitido em todos os telões nas ruas, e vemos então um homem misterioso chamado Aisel assistindo à transmissão. De repente, uma mulher chamada Shizuka se apresenta como uma olheira da Associação de Heróis. Aisel não fica surpreso, era mais um olheiro enviado pela associação. Enquanto isso, os executivos da Associação de Heróis fazem uma reunião. Eles dizem que a jogada de marketing com o comercial de Tatsumaki foi um sucesso. Após vários erros e polêmicas, eles estão melhorando sua imagem através de comerciais com os heróis mais conhecidos. Eles alegaram que a destruição ao redor do QG foi feita por um grupo de monstros de nível demônio e que eles foram repelidos por Tatsumaki. Sendo assim, foram capazes de restaurar a confiança dos moradores ricos do condomínio de heróis. Os executivos acreditam que tudo isso foi ideia de McCoy, porém sabemos que na verdade esse plano foi elaborado por Fubuki. Um dos executivos diz que esse incidente abaixou a confiança que eles tinham no Metal Knight. Primeiro a falha com os robôs de segurança, depois a fragilidade de toda a instalação criada por Cavaleiro de Metal. Depois de dezenas de bilhões de gastos nesse projeto, eles agora não confiavam mais no herói de classe S. Enquanto isso, vemos que Dr. Bafoy, o Cavaleiro de Metal, espionava toda a reunião diretamente de seu esconderijo. Ele também revia as filmagens da luta entre Saitama e Tatsumaki. Na reunião, os executivos também falam sobre a Tornado do Terror. Eles fizeram vista grossa graças ao McCoy, porém Tatsumaki é muito hipócrita e não sociável. Devido à sua força, ninguém consegue segurar as rédeas. É como controlar uma bomba. Por isso, deviam aumentar a vigilância sobre ela também. Outro problema é que ainda não houve nenhum sinal de aumento nos candidatos a heróis. Apesar de a campanha e a aprovação do público terem sido positivas, nada mudou. Nesse momento, somos levados à reunião de Aisel com a representante da Associação de Heróis. Ele dizia: "Os negócios de vocês estão indo muito bem." Shizuka responde que apesar disso, eles não podem ser negligentes. A cada dia que passa, mais monstros poderosos aparecem. Além de Tatsumaki, alguns poucos heróis poderosos, muitos outros são derrotados por esses monstros mesmo lutando em grupo. A classe S não é confiável e a classe A e inferiores aumentam a cada dia o número de feridos. Por isso, eles querem reabastecer suas forças. Aisel então diz: "Reabastecer, hein? Por isso precisam de mim. Você os faz parecer descartáveis." A mulher pede perdão pela escolha de palavras. Até nossos superiores consideram sua habilidade em combate e presença pública como mais que satisfatória. Aisel fica incomodado e pergunta: "Quem a associação acha que é? Eu soube que vocês foram feitos de gato e sapato por um único caçador de heróis. Parece que vocês não estão gastando bem essas doações enormes." Aisel era o líder de um grupo de justiceiros chamado Hunters. Shizuka dizia: "A maior parte das nossas verbas está sendo gasta em manter nossas taxas de aprovação, incluindo coisas como a compensação pelos danos causados pelas atividades de heróis, até porque nossos patrocinadores estão sempre monitorando as taxas de aprovação, e o que surgiu como nossa resposta a isso tem você em primeiro plano. A ideia de que poderíamos dar ao Hunters uma oportunidade de trabalharem como heróis profissionais, uma unidade privada que consiste em 53 civis voluntários com habilidades de combate. Você já tem um registro por eliminar um monstro de nível demônio e tem um forte apoio da população."
Ace corrige. Os Hunters agora são 48. 5 dos nossos morreram na luta contra esse nível demônio. Shizuka continua tentando convencê-lo. Suas atividades não mudariam. Podemos oferecer apoio como mantimentos, tratamento médico e equipamento de batalha, além de pagamentos por seus serviços. Ace diz que já recusou essas ofertas antes. Porém, Shizuka insiste. Podemos garantir uma posição como herói de classe S para você, e os outros membros precisariam se esforçar para ir além da classe C e B. Ace responde que não é uma questão de tratamento. Muitos de nós, os Hunters, perdemos entes queridos em desastres causados por monstros. Então não confiamos na associação de heróis. Vocês reuniram todo aquele dinheiro e pessoal, mas mesmo assim, no fim, todo o interesse é proteger um grupinho de gente rica. O novo QG de vocês, construído onde antes era a Cidade A, está sendo usado como abrigo exclusivo para pessoas que respiram dinheiro. Eu também soube que vocês estão deixando um monte de heróis morarem lá, fazendo com que eles trabalhem dobrado, servindo de segurança. A Associação de Heróis não está mais trabalhando pelo povo. Não temos vontade alguma de ficar no meio disso e arriscar sermos corrompidos. A mulher fica surpresa com a resposta de Ace e diz que entrará em contato depois. Ace então diz: olha só você, sem nenhuma preocupação com nada. Que tal eu te dar uma informação interessante? A Associação de Heróis não vai existir por muito mais tempo. Melhor você começar a procurar um novo emprego. A mulher fica surpresa com essa revelação, então somos levados para outro lugar, um dojo nomeado como Sala do Rei Relâmpago. Vemos outro olheiro da Associação de Heróis. Ele estava extremamente nervoso e dizia: eu estava ansioso para te conhecer, eu sempre assisti Super Sumo, sou um fã de carteirinha. Vemos um gigantesco lutador de sumo treinando. Em pensamentos, o representante da associação dizia: esse cara é enorme, um campeão de sumo com 700 vitórias consecutivas. De repente, o lutador conhecido como Raiden, o Yokozuna do Super Sumo, se pronuncia: a Associação de Heróis não desiste. Alguns olheiros vieram me ver durante o treino. Tenho certeza que eu disse não ter intenção alguma de lutar por vocês. O representante responde: Senhor Raiden, sua força desafia a compreensão humana, o que é exatamente o que precisamos para essa era. Raiden diz: pode até ser, houve um aumento notável na presença de monstros terríveis. A polícia e o exército estão muito ocupados, mantendo a ordem na sociedade. Em particular, o número entre os heróis profissionais que podem enfrentar monstros de frente não é muito grande. O homem concorda: é isso mesmo, precisamos quebrar o status quo. Se pudermos contar com você, o lutador de sumo supremo ao nosso lado, como um herói classe S, a motivação de todos aumentaria bastante. Raiden se recusa. O homem ainda diz que ele seria bem recompensado, porém o lutador fala: todos vocês falam a mesma coisa, mas eu já tenho um compromisso. Daqui a pouco tempo terá o lançamento de uma nova organização de heróis. Você não sabia? Eu já estou com eles. Na Associação de Heróis, os executivos ficam assustados ao saber sobre isso. Ace ainda revelou para a representante da associação que no futuro os Hunters também farão parte disso. Muitas empresas que patrocinam a associação também estão planejando ajudá-los. Essa nova organização também entrará em contato com heróis de classe S. Genos também fica sabendo sobre isso. Enquanto estava se consertando, conversa com o Dr. Kuseno, que pergunta: o que você fará, Genos? Você já tem algumas suspeitas sobre a Associação de Heróis? Antes que Genos possa responder, vemos Saitama em sua casa, assustado ao ver o comercial fofo da Tatsumaki. Vemos um monstro caído no chão, e ele dizia: Deus, do que você está falando? Quem o interroga era Flash da Velocidade da Luz. Ele estava investigando sobre God. Como sabemos, tanto ele quanto Saitama e a monstrinha Manako tiveram contato com a entidade God quando estavam soterrados no subterrâneo da Associação de Monstros. Flash dizia: eu suponho que um lixo como você não deva saber. Vamos mudar a pergunta: onde eu posso achar os que sobraram da Associação de Monstros? Por exemplo, algum que se pareça com isso. Flash mostra um desenho de Manako, a monstrinha de olho brilhante. O monstro diz que não sabe onde encontrá-la e tenta atacar o ninja pelas costas. Flash nem sequer se esforça e rapidamente com sua espada corta o corpo do monstro em dezenas de pedaços. Ele olha o desenho de Manako e pensava: ela é um dos poucos contatos com Deus que eu conheço. Tenho que capturá-la logo. Não seria nada bom se ela fosse encontrada por outros heróis e eles a caçassem antes. Nesse momento, Flash se lembra de Saitama e se pergunta se deveria fazê-lo ajudar também nessa busca. Apesar da aparência, Saitama tinha um talento decente. Com um mentor de alto nível, ele poderia ser útil. Esses eram os pensamentos de Flash, tornando
tornando Saitama seu discípulo. Enquanto isso, na academia, vemos o herói classe S Mestre Regata, que estava treinando e dizia em pensamentos: o bônus de força da nevasca infernal deu uma alavancada na adaptação e elasticidade da minha regata, mas parece que o efeito passou. Como sabemos, na luta contra os monstros, a fim de salvar o Mestre Regata, Fubuki transferiu a gordura do Deus Porco para ele, fazendo com que ele recuperasse as energias e sobrevivesse. Porém agora, após muito treinamento, ele finalmente conseguiu emagrecer de novo. Ele reúne os demais heróis de regata, e a moça de regata dizia: muita gente se aposentou depois de ver a escala da batalha com a Associação dos Monstros e perceber que não podiam acompanhar aquilo. Até mesmo o Tank Top Vegetarian da classe A, eles viram o quanto você lutou lá, mas que bando de covardes. O Mestre Regata diz que está tudo bem, ao invés de correr atrás dos que foram embora, devemos ser gratos pelos que continuam conosco. Eu sinto uma nova regata surgindo. Todos ficam surpresos com aquelas palavras, e de repente, alguns heróis chegam até ali se apresentando. O número 347 da classe C, Yotoko. O número 141 da classe C, Cowboy da Máscara de Gás. O número 295 da classe C, Máscara de Pneu para Inverno. Eles retiram seus uniformes e apresentam suas regatas. Ficamos comovidos pela performance do Tank Top Master no campo de batalha, e viemos aqui pedir para participar da iniciação à hierarquia dos regateiros. Eles eram novos candidatos para aquele grupo. O Mestre Regata agradece. Vamos todos treinar juntos, rumo à obtenção do domínio do uso da regata. Enquanto isso, vemos uma pessoa vestida de pintinho gigante no sinal. Ele dava bom dia para as crianças que estavam indo à escola, e de repente, avista o herói de classe S, Imperador Criança. Os dois vão conversar em outro local. Aquele passarinho gigante, na verdade, era o Homem Fênix da Associação de Monstros. Ele dizia: apesar de ter ficado em um estado enfraquecido e me transformado em um homem pintinho depois de ter sido derrotado por você, você achou que, se eu continuasse acumulando poder e crescendo, eu poderia virar o Homem Fênix de novo. Mas quem diria que eu continuaria como um pintinho, mesmo estando desse tamanho? O Imperador Criança apontava uma de suas armas por debaixo da mesa. A qualquer passo do Homem Pintinho, ele atacaria. Porém o monstro pede calma. Agora eu sou apenas uma criatura rara, indefesa, tentando achar algum jeito de viver nessa cidade através de atos de caridade. Vemos as crianças acenando para o Homem Pintinho. Ele retribuiu e diz: eu estou satisfeito com meu tipo de trabalho agora. E então, o que você quer de mim? O Imperador Criança dizia: o lado negro da associação que você me mostrou era real. Me diga a fonte da informação, assim como tudo o que você sabe. Enquanto isso, no centro de treinamento, vemos Super Aloy Darkshine. Como sempre, ele estava extremamente forte, porém mesmo assim não estava feliz com sua condição. Ao retirar a camisa, percebemos que o peito e as mãos do herói estavam corroídos, efeito causado pelo ácido de Feio, um dos executivos da Associação de Monstros. Super Aloy Darkshine ainda tinha medo da próxima batalha. Ele estava traumatizado e não aguentava mais. A heroína Capitã Mizuki vê o estado do herói e fica triste por ele. Enquanto isso, na cidade, uma horda de monstros planta invadia as ruas. As pessoas corriam com medo. Enquanto os monstros avançavam, o repórter dizia: um grupo de monstros que se chama de Povo da Floresta começou uma invasão que está indo em direção ao centro da cidade. Prédios do governo e ruas foram bloqueadas fisicamente. O Povo da Floresta dizia: vamos restaurar o verde desse planeta, fertilizando com os cadáveres de toda a raça humana. Essa é a nossa vocação divina. O Povo da Floresta era uma ameaça de nível tigre e começa seu ataque, porém alguns heróis surgem para impedi-los, jogando um explosivo. Vemos o herói Homem Dinamite que dizia: droga, nem dá pra saber se isso tem algum efeito nessas plantas miseráveis. Nossa sorte é que eles são muito lentos. O Samurai Recluso também dizia: estamos cercados. E o outro dizia que seria o fim se eles fossem pegos por aqueles tentáculos. O Homem do Truque Mágico pede para que o sigam. Ele dispara de sua varinha uma cortina de fumaça e de sua cartola saem os corvos selvagens brancos. Era a distração perfeita. Agora eles podiam passar pelo inimigo sem serem vistos. Porém, de repente, as raízes do Povo da Floresta se espalham pelo chão, prendendo os heróis rapidamente. Mas antes que fossem mortos, a equipe de resgate surge, liderada pelo herói de classe S, Tank Top Master. Os regateiros aparecem para salvar o dia. Os heróis de classe baixa ali presentes se surpreendem. Os heróis de regata abriam caminho entre o exército inimigo. Porém, de repente, eles ficam diante do Rei da Floresta, um monstro nível de calamidade dragão, que controlava todo aquele exército e dizia: acharam que eu deixaria vocês, humanos desprezíveis, escaparem. Logo eu, o Rei da Floresta,
fertilizante novo para vocês, meus filhos. E então marchem. Ele captura os heróis que iriam virar comida para seus filhos. Porém, de repente, uma enorme explosão acontece. O exército do povo da floresta é completamente destruído. E quem surge de dentro da fumaça é ninguém menos do que o ciborgue demoníaco Genos. Ele dizia: entendi, esse poder de fogo novo parece apropriado, como esperado do Dr. Kusiano. Também posso lutar contra níveis dragão. Gostaria de pedir mais um treino contra o mestre Saitama, mas antes disso, eu vou eliminá-los. Genos agora estava utilizando sua nova atualização. Suas partes robóticas foram aprimoradas e facilmente o herói derrota o rei da floresta e seu povo. Em sua casa, Saitama percebe que Genos trocou de peças. Enquanto isso, o mestre Regata treinava freneticamente ao lado de seus discípulos. Ele deveria superar o poder de uma máquina. Tank Top Master agora tem o objetivo de ficar mais forte do que Genos. O novo apartamento de Saitama está localizado no condomínio da Associação de Heróis. Ali vemos Genos, que foi visitar seu mestre e dizia: vejo que você também se mudou, mestre. Saitama fala que isso aconteceu porque sua casa foi destruída. Genos pergunta se deveria conversar com a associação para organizar um alojamento mais espaçoso para o careca. Porém, Saitama responde que não. Foi ele mesmo quem pediu o quarto menor. Ele se sente mais à vontade assim, e Genos diz que entendeu. Fala que irá trazer suas coisas para o apartamento amanhã. Tudo irá caber em um cantinho. Saitama pede para Genos esperar. Como aquele lugar era menor que sua antiga casa, ele duvida que haja espaço para os dois. E Genos fala para Saitama não se preocupar. Tudo o que ele precisava era de um espaço onde pudesse se sentar, como uma decoração do lugar. Saitama fala que aquilo dava medo, e Genos fala que era discípulo de Saitama. Porém, o careca responde que ver seu cotidiano não iria ensinar nada para Genos. O ciborgue discorda e pega seu livro de anotações. Eu queria te pedir um favor, sensei. Poderia ter outra luta de treino comigo? Saitama aceita facilmente. Ele já estava pensando em sair um pouco. Os dois vão a um lugar aberto, distante dali, e o careca de capa dizia: esses dias tem aparecido um monte de monstros. Tá mais fácil achar um monstro do que um besouro lucano. Genos concorda, afinal, ele havia acabado de voltar de um incidente também, sendo esse possivelmente seu encontro com o Rei da Floresta. Finalmente, Saitama e Genos chegam a um lugar aberto e estavam prestes a iniciar sua batalha. Os dois se encaram e Genos agradece desde já pela oportunidade. De repente, o ciborgue ativa seu poder oculto em seu núcleo de energia. Aquela energia transborda por seu corpo de metal e de seu peito vemos emitir uma intensa luz. Aquele é um núcleo relampejante. Vários raios saem de Genos e ele alcança uma velocidade sobre-humana. Saitama fica incomodado e fecha os olhos. Aquele brilho era demais para ele. Genos, sem pensar duas vezes, avança rapidamente. Ele prepara um poderoso soco e então desfere o golpe contra seu sensei. Porém, quando Genos estava prestes a acertar o soco em Saitama, ele para, observando que seu sensei estava de olhos fechados por causa do brilho e despreocupado. Genos faz uma parada brusca antes de acertá-lo. Todo o terreno ao redor sofre rachaduras com aquela freada repentina. Sem saber o que aconteceu, Saitama abre os olhos. Ele pergunta se Genos não iria lutar, e o ciborgue demoníaco responde que não. Ele mudou de ideia. Lutar ali só serviria para sujar o uniforme do sensei. Mestre Saitama, ao invés disso, eu gostaria de perguntar uma coisa. Acha que eu fiquei pelo menos um pouco mais forte? Saitama, despreocupado, responde que não sabe, mas Genos deve estar um pouco mais forte. Sim, já que trocou as peças. O ciborgue pergunta se trocar de peças realmente o deixava mais forte, e Saitama quer saber se seu discípulo estava deprimido por isso. O careca então pensa: é aqui onde eu devo incentivá-lo, como o mestre faria. Saitama fica sério e diz: Genos, aquela luz que você emitiu ainda agora era bem brilhante. Ficando mais forte ou não, ao menos você ficou ainda mais brilhante. Saitama não havia conseguido pensar em nada melhor, e visivelmente Genos estava muito triste, sem saber o que dizer. Ele então se lembrava de quando atacou Saitama e dizia em pensamentos: quando vi o mestre antes, percebi que ele estava só fechando os olhos, porque eu estava brilhando muito. Minha força não é uma preocupação para ele. Nesse instante vemos um besouro passando próximo de Genos, e o ciborgue chega a uma conclusão: o mestre Saitama nunca esteve me observando. Para ele, eu sou um nada desde o começo. Já faz 2 meses desde que virei seu discípulo. Mesmo assim, da perspectiva do mestre, eu não fiquei nem um pouco mais forte. Não, eu tive uma noção vaga disso dentro de mim também.
permanece o fato de que ainda não estou nem perto do nível do mestre. Não posso ignorar essa sensação de estagnação. Genos então se pronuncia: mestre, como eu era fraco, você achou apropriado me dar a missão inicial de entrar no top 10 do ranking de heróis. Mas, para ser sincero, ultimamente, com o status atual, me faz sentir que estou preso em um beco sem saída, competindo em um nível muito mais baixo do que o seu. Sinto que não importa quanto tempo passe, eu nunca vou obter a força que desejo aqui. Por isso, considerei mudar o ambiente no qual me coloquei. Em breve, uma nova organização de heróis irá aparecer, os New Heroes. Tenho a sensação de que você também já ouviu falar desse grupo. Saitama não sabia de nada, mas Genos explicava. No passado, em resposta ao aumento dos monstros, o Sr. Agone, em parceria com políticos e empresários, fundou a Associação de Heróis. Porém, após 4 anos de existência, muitos passaram a questionar as políticas e a administração da associação, e vários escândalos relacionados aos funcionários começaram a vazar na mídia, destruição excessiva causada durante combates e outras coisas. Eles ainda estão tentando acalmar os ânimos, usando comerciais para melhorar a imagem da associação, e cada escândalo vazado pode ser extremamente prejudicial. Se a situação não mudar, a Associação de Heróis pode falir totalmente. Saitama percebe que Genos sabia demais sobre essas coisas, e o Cyborg continuava dizendo que os New Heroes entraram em ação. Eles haviam feito propostas para pessoas de dentro da associação, além de terem sistemas anti-monstros e pacotes de compensação para heróis. Disseram que levariam em conta tanto a experiência da Associação de Heróis quanto os erros que ela cometeu, usando isso para melhorar sua própria organização. Saitama pergunta quem falou isso para Genos, e ele responde que foram os Olímpicos dos New Heroes. Os heróis afiliados aos New Heroes se chamarão New Heróis, ao invés de heróis profissionais. Parece que o número de candidatos já passou de 1000. Comparando aos 600 heróis profissionais da associação, eles falaram com todos os heróis de alto calibre, e pode ser que até alguns classe S irão para os New Heroes. Saitama diz que eles nunca vieram falar com ele, e Genos continua dizendo que a organização pretende registrar pessoas fortes, que ainda não são conhecidas. Possivelmente lá, Genos poderia ter dicas de como ficar mais forte. Saitama então diz: Genos, o motivo pelo qual você queria ficar mais forte era vingança ou algo assim, não é? Genos responde que sim, preciso disso para destruir o ciborgue louco, cuja verdadeira identidade é desconhecida e que tirou tudo de mim há 4 anos. Saitama pergunta se esse ciborgue louco ainda estaria vivo. Alguém já deve ter destruído ele, nunca se sabe, né? Genos diz que até hoje não confirmou nenhuma informação sobre isso, mas há algumas gravações de um incidente ocorrido no mesmo período, documentando um monstro terrível. Saitama pergunta, e se não foi um herói profissional? E se eu o matei? Genos responde que o ciborgue louco era muito poderoso. Mestre Saitama, você mais do que ninguém deve ter sido capaz de derrotá-lo, mas se tivesse lutado contra ele, sem dúvidas, ele estaria na sua memória como um oponente particularmente poderoso. Em pensamentos, Saitama não tinha certeza sobre isso, afinal, quase não se lembrava de seus adversários. O careca pergunta se Genos acredita que pode derrotar esse vilão do jeito que está agora. O ciborgue diz que não sabe, mas se o encontrar, quer garantir que possa vencer. Por isso estou pensando em me transferir para os New Heroes. Saitama deseja boa sorte a seu discípulo. Genos revela que os New Heroes fizeram um pedido para que ele apresentasse indivíduos fortes para eles. Sendo assim, pergunta por que Saitama não se transfere junto com ele. O careca de capa permanece em silêncio, e Genos dizia: minha aprovação significará muito para eles, e me parece que a associação não te valoriza muito. Saitama se vira e diz que não está a fim de fazer isso, afinal, dá trabalho demais. Assim, Genos decide também não se transferir, continuando ao lado de Saitama na Associação de Heróis. Vemos o herói borboleta, o jeito de viver do qual o inimigo fala. O fracasso na vida começa quando você quer ser alguém que não é como você. Um herói se lembrava dessa frase e se perguntava de quem seria. Esse herói estava em dúvidas sobre o seu trabalho. Seu nome é Papião 800, sendo um rapaz que utiliza uma roupa tecnológica com asas de borboleta. De repente, McCoy, da Associação de Heróis, entra em contato com ele e pergunta se aquele garoto estava pronto. Ele dizia, sendo bem transparente: eu estou apostando um pouco em você também, então não me decepcione. Papião 800 fala em pensamentos para McCoy calar a boca. Ele quer que eu perca de propósito. O herói coloca sua máscara e parte para a missão. Vemos um caminhão em um bairro da cidade e McCoy e seu computador ativam um dispositivo.
motivo, fazendo com que a carreta desse caminhão se abra, revelando dentro dela um monstro que estava assustado. McCoy pede para um de seus assistentes conectar a transmissão ao vivo daquele local. Essa transmissão é feita para algumas pessoas, aparentemente influentes e muito ricas. O apresentador dizia a todos que estão reunidos aqui agora. Um dos drones de gravação da associação capturou um monstro que apareceu na cidade M. A qualquer momento, um herói deve estar vindo. Depois de receber as coordenadas, o nível de desastre estimado seria demônio, um dos grandes. Há algum herói que possa parar esse monstro que acabamos de decidir, que chamaremos de Tremeli Huawa? Certo, façam as suas apostas. Os multiplicadores para cada herói estão na frente. Tudo indica que aquele era um esquema de apostas. Papillon 800 tentava se comunicar com o QG. Ele é um herói de classe C e por isso não poderia lutar diretamente contra aquele monstro de nível demônio. Ele precisa de reforços. McCoy, porém, diz que não existe nenhum herói posicionado na área onde Papillon estaria. Ele deve ter cuidado e aguentar por um tempo. Enquanto isso, os magnatas estavam fazendo suas apostas. Um deles dizia: como é? Este é um classe C. Achei que esse jogo era sobre qual herói mata o monstro. Vocês precisam posicionar melhor seus heróis, a não ser que queiram deixar nós apostarmos no monstro. Essa era a aposta de heróis. A associação tinha esse método como fonte de renda oculta. Além disso, as lutas eram ocasionalmente e cuidadosamente manipuladas para que permitissem que apenas os maiores patrocinadores conseguissem vencer. Papillon 800 estava de frente com o monstro e dizia em pensamentos: então aquela coisa é um nível demônio, hein? Chamar ele disso faz as pessoas acreditarem que ele é isso mesmo, porém ele, na verdade, é apenas um nível louco. Papillon também, na verdade, era um herói de classe B, sendo o quarto do ranking dessa categoria. Seu verdadeiro nome era Delinquente Louco Demoníaco, disfarçando um herói de fraco e disfarçando um monstro de forte. Eles criam vitórias arriscadas. Em outras palavras, estas lutas são arranjadas. Papillon corre na direção de Tremeli Huawa. Ele prepara um soco para acertar o monstro. McCoy, que observava aquilo, dizia: melhor fazer essa parecer uma boa luta, Papillon 800. O patrocinador também estava esperando a vitória do herói, mas rapidamente Papillon é acertado por um poderoso soco do monstro. Sua máscara e asas são quebradas. Ele não esperava por isso. Aquele monstro é muito poderoso. Papillon cai no lixo e vemos que McCoy e o patrocinador não estavam nada surpresos. Eles já esperavam por isso. Tremeli Huawa era muito forte. Ele anda na direção do herói, que se perguntava o que estava acontecendo. Aquele monstro certamente não era um nível lobo. Agora tudo estava perdido. O herói será derrotado. Ele então se lembra de seu encontro com McCoy e sua indignação ao saber sobre esse esquema de apostas com heróis. O que vocês acham que estão fazendo? E você tá me dizendo para tomar parte em lutas ilegais que são arranjadas? McCoy responde: bom, eu sei que você tem muito o que falar, mas quero que faça isso mesmo assim. Esse trabalho só pode ser feito por heróis confiáveis e de boa fachada. Eu vejo algo em você. Você será bem compensado. O rapaz se recusa. Isso seria um insulto para os heróis. McCoy disse que já esperava por isso. Você é bem mais sério do que a aparência sugere. Herói classe B, Anquilouco Demoníaco, foi um delinquente famoso em sua terra natal, mas influenciado pelo Mumen Rider, decidiu tentar se tornar um herói. O que dizem que o colocou de volta aos trilhos. Sua mãe está doente em um hospital de heróis. Deve ter o orgulho de você. A cirurgia dela será em breve, não é? Muitos pacientes têm surgido de um tempo para cá. Eu soube que é algo terrível e espero que não haja nenhum infortúnio no tratamento de sua mãe. O delinquente louco fica furioso e McCoy continua: estou dizendo que o único motivo pelo qual a sua mãe pode passar por um tratamento caro no hospital de heróis é porque você é um herói. Eu estou certo? Você vai simplesmente tirar vantagem disso e evitar cumprir com os seus deveres. Você já sabe bem que muito dinheiro é necessário para manter suas atividades de herói, não é mesmo? Isso é só outra maneira de ajudar as pessoas. Voltando ao presente, vemos o herói com sua cabeça sangrando. Ele aceitou essa luta apenas por sua mãe. Ele dizia: droga, eu desmaiei por um momento. QG, aqui é o Papillon. Esse monstro é muito forte, o que é isso? McCoy responde dizendo que era um nível demônio. Deu o seu melhor para desviar dos ataques dele. McCoy achava que o garoto estava atuando, mas na verdade, o monstro era realmente forte. Papillon 800 era pego por múltiplos golpes de Tremeli Huawa, que dizia: você olhou pra mim, não foi? Você está me vigiando, quer dizer que é um inimigo meu?
Tremere Huawa é realmente um monstro nível demônio. Antes ele era um cachorro e foi monstrificado por ficar distorcidamente desenfreado devido à sua miniaturização extrema. E ao sair por aí, ele transborda de medo e preocupação. Sendo assim, Tremere Huawa mostra sua verdadeira força e acerta um poderoso soco no herói. Os membros da Associação de Heróis acreditam que Papillon era muito convincente na batalha, porém um deles pergunta se o monstro realmente era de nível lobo. Nos é revelado então que dentro do QG foram realizados testes intensos, e lá o Tremere Huawa foi classificado como nível demônio. Porém entendemos que em situação de estresse ele evolui de categoria. Sendo assim, na luta o herói de classe B estava em apuros. Seu rosto sangrava e ele dizia em pensamentos: sendo essa coisa forte ou fraca, se eu vacilar e perder aqui, eu tô demitido, e aí não vou poder salvar a minha mãe. Eu tenho que encarar essa coisa assim como ele fez. Papillon se lembra de Mumen Rider, quando o herói de classe C enfrentou o Rei do Mar Profundo. Papillon era uma das pessoas comuns que foram salvas pelo Cavaleiro Sem Licença, e por isso ele consegue se levantar novamente e dizer: espera aí, vira-latas, se você é tão forte assim, isso é só mais um motivo para eu não poder fugir. Tremere Huawa então responde: ei, por que você tá me olhando assim, sendo que eu sou uma fofura pacifista? Você é mesmo meu inimigo. O monstro novamente ataca com múltiplos socos. Todos esses golpes acertam o herói, que não consegue ter nenhuma reação. Tremere Huawa dizia: eu tenho que matar todos os inimigos para trazer a paz. O garoto em pensamentos falava: isso deve ser um castigo divino, por tomar parte em algo assim e cuspir nos espíritos dos heróis que botam suas vidas em risco. Eu achei que tinha a imagem das costas dele gravada em minha mente. O herói se lembra mais uma vez do momento em que Mumen Rider protegeu as pessoas, e consequentemente os apostadores tinham a mesma visão naquele momento. Eles viam as costas de Papillon e diziam: pare de se levantar, fique deitado, ninguém está apostando em você. Papillon diz que tudo acabou bem diferente do que ele imaginava. Tenho certeza que eu não consigo vencer, então digam para minha mãe que eu desisti de ser um herói. Me mudei para uma cidade distante e consegui um emprego de verdade. Me façam esse favor, beleza? McCoy responde que entendeu, porém ainda achava que era apenas uma atuação. O monstro ataca com seus socos rápidos, mais uma vez, e o herói também avança para o golpe final. Porém antes que possa acertá-lo, alguém inesperado aparece. Aquele é o Careca de Capa, que com apenas um soco, destrói completamente o Tremere Huawa. Saitama perguntava quem foi o responsável por soltar aquela coisa. McCoy, o herói, o patrocinador e os espectadores ficam extremamente surpresos vendo aquela cena. É claro que cada um tinha seus motivos para isso. O jovem Papillon fica aliviado por ter se salvado no último instante. Saitama diz que a cara do herói tá um caco, e nesse momento, aliviado, o Papillon, cuja verdadeira identidade é o Yankee louco demoníaco, acaba perdendo a consciência. Nesse momento, ele também tem uma lembrança de Saitama. Ele reconhece o Careca de Capa como sendo o cara que derrotou o Rei do Mar Profundo. Genos estava ao lado de Saitama, e de repente, alguém chega no local dizendo que foi bom que os dois cuidaram disso. Enquanto isso, o patrocinador enfurecido ligava para McCoy. Isso porque ele acabou perdendo na aposta, já que outro herói derrotou o monstro. McCoy pede desculpas para o patrocinador e diz que irá preparar o próximo jogo. Em pensamentos, o executivo da Associação de Heróis estava enfurecido com a intromissão do rank 39 da classe A, o Careca de Capa. Ele estragou tudo. McCoy vai até o local dar uma bronca em Saitama e Genos. Ele dizia: ninguém pediu para que vocês viessem aqui, precisam se conter. Saitama então pergunta: por que a gente tá recebendo bronca por matar um monstro? Genos diz que era um nível demônio, devia ser um grande feito para o seu mestre. McCoy diz que Papillon 800 tinha enfraquecido bastante o monstro durante a luta, e por isso a maior parte dos créditos vai para ele. Saitama em pensamentos diz não ligar para os créditos, e de repente outro herói de classe S aparece por ali. Esse era o Imperador Criança, que dizia: e está com raiva porque seu jogo arranjado foi pelo ralo, Sr. McCoy. O executivo fica surpreso e se faz de desentendido, perguntando o que ele estaria falando. Sendo assim, McCoy arranja uma desculpa para ir embora, dizendo ter assuntos importantes para resolver. Imperador Criança então revela tudo para Genos e também para Saitama. Aquilo era uma aposta de heróis, mostrando o site secreto onde tinha probabilidades de todos os heróis. Genos diz que entende, então isso explica os níveis de desastre de heróis fora do comum que ando vendo. Se eles fazem isso para controlar as probabilidades, então tudo faz sentido. Enquanto isso, Saitama fica enfurecido ao ver as suas probabilidades, que eram de 20 para 1. Era basicamente um lixo, sendo claro que estavam subestimando o herói Careca de Capa. Imperador Criança dizia:
Parece que o lado negro da associação tem umas raízes bem profundas, então eu vou continuar investigando. Genos pergunta por que ele contou isso para eles, e Imperador Criança revela que se sentiu mal por duvidar de Genos na batalha contra a associação de monstros. O ciborgue demoníaco pede para ele não se preocupar, e enquanto isso, vemos uma bicicleta em alta velocidade. Em sua garupa estava a Papillon, ou melhor, o Yankee demoníaco. Ao acordar, ele fica surpreso ao ver na sua frente o herói Mumen Rider, o cavaleiro sem licença, que estava levando Yankee para o hospital e diz: "Estamos quase chegando. Eu assisti à transmissão e você é bem forte." Em pensamentos, o garoto diz que não era isso. O nível do monstro e o deles são apenas farsas. Porém, Mumen Rider dizia: "O nível não importa. Você se manteve firme contra algo mais forte que você, sem hesitar em nenhum momento. Isso é incrível." Com lágrimas nos olhos, o jovem herói começa a chorar de emoção. Ele foi reconhecido por seu ídolo, o Mumen Rider, e então aceita aquelas palavras. Porém, Saitama não conseguia dormir em sua casa. Ele apenas pensava o quanto aquele site de apostas estava subestimando as suas estatísticas. Genos pergunta o que aconteceria se seu mestre apostasse nele mesmo e derrotasse o monstro. Saitama diz que não funciona bem assim. Hipoteticamente, se a gente quiser parar essa coisa imbecil de apostas com heróis, eu tava pensando que o melhor jeito de conseguir seria fazendo a casa perder uma fortuna. Porém, Genos diz que se a casa perder uma fortuna, eles tentarão se expandir para conseguir o prejuízo de volta. Saitama diz que isso pode ser verdade. Naquele momento, as probabilidades foram divulgadas. Quer dizer que o monstro deve ter aparecido. Saitama coloca sua roupa de herói e sai junto de Genos. Eles estão indo na direção do monstro que atacava a cidade. Vemos que outros heróis também estavam indo até o local. Saitama estava prestes a apostar em si mesmo, porém de repente um ladrão piloto de Fórmula 1 passa rapidamente e rouba a bolsa de uma mulher. Ela pede por socorro e Saitama fica em um impasse. Será que ele deve matar o monstro ou ajudar aquela mulher? O careca de capa opta por ajudar a mulher que foi roubada, resgatando sua bolsa e prendendo o ladrão. A mulher agradece, dizendo que tinha lembranças de seus pais dentro daquela bolsa. Genos revela que Tatsumaki derrotou o monstro que atacava a cidade. As pessoas dizem que Saitama era uma boa pessoa, afinal, estava chorando. Porém, a verdade é que o herói perdeu uma grande quantia de dinheiro que poderia ganhar derrotando aquele monstro. Ele estava meio deprimido, mas acreditava que isso foi o melhor a se fazer. Afinal, apostar é algo assustador. Saitama se livrou do mundo das apostas e de repente a moça tenta recompensá-lo com um anel de diamante, mas depois de muita hesitação, ele disse que não queria dinheiro e devolveu. Somos levados até as montanhas da cidade G e em um dojo vemos os discípulos do herói de classe S, o samurai atômico. Vemos o herói número 2 da classe A, o espadachim Ayan, que estava com o documento em mãos. Ele dizia: "O galã mascarado, a Mai Mask." Então essa é toda a informação que conseguimos investigando a área. Kamaitachi dizia que não se sabe nada da história dele antes da estreia como herói. Bushido então completa: "O rosto dele muda constantemente, então há suspeitas de cirurgia plástica, mas não há registros de procedimentos em nenhuma instituição médica. Talvez seja uma habilidade especial." E Ayan conclui: "Se esse for o caso, é compreensível que a história seja desconhecida. Ele podia estar levando uma vida diferente, com um rosto diferente." Bushido se perguntava se Máscara Doce seria um espião da New Heroes. Enfim, é verdade. E ai, quando fomos derrubados naquela luta, você sentiu um conflito na consciência dele ou algo assim. Naquela situação, mesmo podendo atacar só o monstro, ele também queria matar os reféns. Eu só pude ver um maníaco homicida sedento por sangue. E Ayan então diz que naquela hora, por fora, como eu posso dizer, ele parecia um monstro sem um coração humano, que estava lutando para se controlar, e conseguiu de algum jeito. Bushido diz que pessoas más podem fingir que têm um coração. Não acha que é prematuro confiar nele? E aí responde que eles podem confiar isso no futuro. Continuando com as investigações, eu senti seriedade nele, porque aquele que não tem algo, por vezes, sabem dar mais valor àquilo. Bushido fica pensativo e o Kamaitachi dizia: "Mas se for assim, não podemos tirar os olhos dele de jeito nenhum. Se as mudanças de rosto não forem só uma habilidade especial, mas sim um indício de monstrificação. Na verdade, para mim, parecia que a região ao redor do rosto dele estava mudando fisicamente por conta da agitação emocional. Não sei no que isso vai dar, mas espero que chegue o dia em que ficaremos felizes de não ter deixado ele sujar as mãos naquele dia." E Ayan sorri. Ele entende que o herói número 1 da classe A, o galã mascarado Sweet Mask, guarda um grande segredo, mas apesar de tudo isso, ele tentava se controlar, e os 3 discípulos de Samurai Atômico conseguiram contê-lo naquele momento, fazendo com que Máscara Doce não sujasse suas mãos e entrasse em um caminho sem volta.
Yayan dizia: vamos investigar mais a fundo e achar provas conclusivas antes de contar ao mestre, já que no momento ele anda bem ocupado com o conselho renascido dos mestres da espada. Vemos então Samurai Atômico ao lado de 3 outros grandes mestres da espada. Eles estavam em frente a uma grande pedra funerária com inscrições. Aquela era para as sucessivas gerações do Conselho dos Mestres da Espada. Os 4 mestres ali presentes demonstram seu respeito e homenagens. Vemos Yuta, a filha de Amahari, um mestre da espada que morreu na luta contra Furrer Feio da Associação de Monstros. Ela prestava suas homenagens ao seu pai, pedindo para que ele descanse em paz. Eu vou aniquilar todos os sobreviventes da Associação de Monstros. Vocês vão se arrepender de me fazer carregar o caixão leve de meu pai. Naquele momento, Nichiren pede perdão para Yuta e Shidou, os 2 jovens que estavam ali presentes. Ele dizia que se tivessem sido mais fortes, talvez pudessem ter salvo Amahari e Zanbai. Shidou, filho de Zanbai, dizia: não, meu pai vivia pela espada. Ele apreciou ter perecido em batalha, sem dúvidas. Meu pai era um guarda-costas. Tenho certeza de que ele estaria mais contente que qualquer um pelo líder do conselho ter sobrevivido, Nechiri-san. Samurai Atômico pergunta se estava tudo bem com o corpo de Nichiren. O velho mostra que agora possui partes robóticas no lugar das pernas e diz que estava bem melhor. Da mesma forma que acontece quando domina qualquer coisa, circule seu Ki na sua arma e ela será uma parte perfeita de seu corpo. Nichiren conseguia transmitir seu Ki para as partes robóticas, da mesma forma que fazia com sua espada. Ele dizia: seja uma espada, um corpo artificial, tudo é a mesma coisa. O velho joga uma maçã para o alto e aplica um golpe com sua espada. A maçã, porém, cai sem nenhum arranhão, mas de repente, a montanha ao fundo da paisagem é cortada em vários pedaços. Enquanto Nichiren guarda sua espada, a maçã cai no chão normalmente e o jovem Shirou pega a fruta surpreso. Você evitou o contato com a maçã, mas as rochas lá atrás foram destruídas. Nichiren, porém, diz que a maçã também foi cortada. Shidou e Yuta ficam surpresos. Samurai Atômico pega a maçã e pergunta se eles nunca viram isso antes. A técnica de Nichiren é tão exímia que a espada dele é rápida ao ponto de nem abrir um corte. A maçã nem percebeu que foi cortada. Os 2 jovens ficam surpresos e Shidou se perguntava se aquele era algum tipo de diálogo zen. Ele não entendeu muito bem, mas era fascinante. Yuta estava empolgada. Ela acha aquilo incrível. O ápice da habilidade com espada pode chegar a um nível desses. Literalmente, poderia ser chamado de magia. Samurai Atômico diz que Nichiren não enfraqueceu absolutamente nada. Isso era incrível. Nichiren então se lembra de algo. Peng havia se aposentado como herói. O que fará agora, Kamikaze? Você bateu na porta do heroísmo porque queria competir com o Mestre Beng, não foi? Samurai Atômico responde que sim, isso aconteceu há muito tempo, mas agora ele pode experimentar coisas que não existem em nenhum outro lugar. Sem falar que ainda dentro dos heróis, ainda tem um cuja verdadeira força ainda é incomensurável para ele. Samurai Atômico se lembra de King, achando que o herói de classe S teria uma força oculta sem limites. Ele dizia: por isso, continuar lá ou não depende da avaliação desse cara. Nichiren fica surpreso e os 3 ali presentes veem Samurai Atômico indo embora. Nichiren pensa que Kamikaze com certeza mudou. Você está mais tolerante aos outros do que costumava ser. Devo dizer que você ampliou sua perspectiva. Você se colocou em uma salada de pessoas fortes e conheceu vários parâmetros de força, não foi? Talvez ser um herói não seja tão ruim. Nesse instante, somos levados até o QG da Associação de Heróis. Vemos o careca de capa Saitama, que se aproximava, e ao seu lado temos Genos, o ciborgue demoníaco. Mestre e discípulo estavam indo para casa. Sabemos que agora o apartamento de Saitama fica no condomínio da associação. Vemos então um herói forte. Ele martelava alguns pregos. Aquela era a casinha de cachorro que ele fez para Hoover e Black Sperm. Como sabemos, os 2 antigos executivos da Associação de Monstros agora eram bichinhos de estimação do Saitama, e os heróis vizinhos ajudavam a cuidar deles. Em pensamentos, Black Sperm dizia: eu não tenho outra opção a não ser morar em uma casinha de cachorro. Vou ter que aguentar isso por enquanto. Forte deixa uma porção de ração para os 2, e Black Sperm começa a comer junto de Hoover. Ele dizia que por agora precisava apenas comer e aumentar as suas células. Enquanto isso, Saitama e Genos se aproximam. Forte cumprimenta o careca. E aí, você voltou, Saitama?
porém ele se assusta ao perceber que o careca de capa estava ao lado do ciborgue demoníaco. Black Sperm se esconde, tendo medo que o ciborgue o reconheça. Afinal, eles lutaram na guerra contra os monstros. Saitama agradece Forte por ter feito uma casinha para Rover, e Forte pergunta o que o ciborgue demoníaco de classe S fazia ali. Ele se apresenta como sendo o rank 32 da classe A, e Saitama diz que Forte era o seu vizinho. Genos então se pronuncia: perdão por apressá-lo, mas terei que pedir que entregue o seu apartamento. Vou trazer a minha bagagem mais tarde. Obrigado. Genos praticamente forçou o herói a entregar o seu apartamento, para que assim ele fosse o vizinho de Saitama. Somos levados até a cidade M, em um restaurante de sushi. Samurai Atômico comia junto de seus discípulos. Ele contava que foi ao apartamento de King, tocou o interfone várias vezes, mas ele não estava em casa. Yayan diz que foi uma viagem perdida, talvez ele tenha saído para exterminar alguns monstros. Kamikaze achou que usaria sua espada para medir a força de King, mas vai ter que voltar outra hora. O Kamaitachi estava feliz, já que há muito tempo não comia sushi, e Bushidrill diz que seu amigo estava vergonhosamente alegre. Nesse restaurante, os sushis são enviados pela esteira. Yayan queria comer salmão, porém de repente, alguém pega esse sushi. O Kamaitachi avista a maionese com milho e quer prová-la, porém novamente alguém pega o prato. Yayan diz para seu mestre que tem um atum bem grandão vindo por aí, e Kamikaze pede para seu discípulo pegá-lo. Porém, novamente, o homem misterioso pega primeiro. Samurai Atômico se levanta furioso e Yayan pede para que ele se acalme, afinal era apenas uma pessoa comum. Mas nesse momento não só Samurai Atômico fica surpreso, como seus discípulos também. Aquela pessoa misteriosa logo atrás dele, que estava pegando todos os sushis, era ninguém menos do que o King. Samurai Atômico se aproxima do herói de classe S e então diz: eu jamais esperaria ver você aqui, senhor mais forte da Terra. Eu vim aqui hoje para te encontrar, quero dar uma palavrinha com você. King fica surpreso e após isso aciona o seu Motor King, as batidas de seu coração que podem ser ouvidas à distância. Samurai Atômico fica surpreso ao encontrar King no restaurante de sushi. Ele estava procurando o herói para desafiá-lo e comprovar a sua força. Nesse momento, o nervosismo de King ativa o Motor King. O barulho das fortes batidas de seu coração. Os discípulos de Samurai Atômico ficam surpresos ao perceber que King ligou seu motor. Ele veio pronto para a batalha. Samurai Atômico diz que isso facilita as coisas e chama King para fora do local. Ele perguntava: você é mesmo forte, King? Nunca presenciei com meus próprios olhos o quão forte você é. King fica surpreso, retira seu boné e diz: você veio aqui para descobrir isso? Samurai Atômico responde: vamos logo, ou quer lutar aqui mesmo? Ele se prepara para sacar sua espada, deixando King extremamente assustado. Ele engasga com o sushi e levanta rapidamente batendo no peito. King segurava 2 hashis na mão direita. E surpresos, os discípulos do Samurai Atômico diziam: Senhor King, não, isso seria muito imprudente. Ele não vai fazer isso, vai? Se subestimar o nosso mestre, pode acabar morrendo. Samurai Atômico dizia: você é tão ousado quanto os rumores dizem. Se estava mirando a minha espada, será que esses hashis descartáveis vão mesmo dar conta? King segura os hashis à frente do rosto. Não era sua intenção desafiar o samurai usando hashis. Samurai Atômico então pega uma maçã e a lança no ar, efetuando um golpe com sua espada. A maçã cai nas mãos de King e, de repente, se parte em vários cubos. King fica surpreso. Samurai Atômico fez picadinho da maçã. Kamikaze então se pronuncia: vou dizer mais uma vez, vamos lá pra fora. Seus discípulos diziam: o mestre Atômico está bem confiante hoje. Ele vai provocar o King até mostrar sua verdadeira força. Os heróis vão para um campo aberto, fora do restaurante. E Samurai Atômico dizia: então, King, para medir suas habilidades, imagine que eu sou um monstro e venha para cima de mim. Isso vai ser um jeito melhor de medir suas habilidades do que ficar de papo furado. King, em pensamento, se perguntava: por que ele está sendo tão insistente? Eu não curto isso. Não acredito que esteja tão desconfiado de mim, sem nem me conhecer direito. Ele quer saber se eu sou mesmo forte, mas eu sou fraco. Quero gritar sinto muito, mas ele está puxando sua espada. Alguém, por favor, me salve. Esses eram os pensamentos desesperados de King. Samurai Atômico sacava sua espada, enquanto a aparência de King era assustadora, acompanhada pelo barulho das batidas de seu coração. Yayan dizia: cheio de aberturas. Não, na verdade não tem aberturas. O Kamaitachi perguntava: você tem certeza? Para mim ele parece cheio de aberturas.
Bushido concluía. Você não consegue ver, ele está fazendo parecer que tem aberturas. Olha atentamente o corpo todo dele. Está tremendo. Por baixo da pele há uma grande sede de sangue. Yayan diz que é uma armadilha. King está fingindo muito bem. Bushido dizia, se o mestre for para cima de forma descuidada, vai receber um doloroso contra-ataque. O mestre atômico sabe disso também, e por isso não está se movendo. King arregala os olhos e Samurai Atômico coloca a espada à frente. Ele estava se preparando para enfrentar o mais forte dos heróis de classe S. Naquele campo, iria acontecer um confronto, e a única coisa que se ouvia eram as batidas do coração de King. Samurai Atômico então se pronuncia. Eu não gosto de ficar lendo as pessoas. Isso é muito chato. Então o homem mais forte de todos. Como vai lidar com isso? Aqui vou eu. Naquele momento, King consegue concentrar um pouco de coragem e grita. Espere, Atômico. Parece que você esqueceu que hoje é terça-feira, mas parece que o seu aprendiz já percebeu isso. King aponta o dedo para Yayan, certamente o herói de classe S devido ao medo da morte, e estava tentando arrumar uma desculpa para que Samurai Atômico não atacasse. Yayan fica surpreso quando King aponta o dedo na sua direção, e o herói classe S dizia, acho que não preciso dizer mais nada. Dito isso, se quiser brigar, vamos fazer isso outra hora. King começa a andar para ir embora dali, o mais rápido possível, porém Samurai Atômico grita, espera aí, mas que papo é esse? King olha para trás e responde, a atmosfera é composta de 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Existem outros componentes nela, como dióxido de carbono, metano, hélio, cálcio, letauro, poldote. Mas poucos sabem que também tem um pouco de Inga Watson. Ele reage com Bonnie Elessani, contida na radiação e causa o fenômeno de organodiose. Quinta passada foi lua cheia, o que significa que ao meio-dia de hoje vai ser um agachamento duplo. Alguns de vocês que são mais antenados já perceberam isso e já começou. Samurai Atômico diz em pensamentos não ter entendido absolutamente nada do que King falou. E sabemos realmente que King não estava falando nada que fizesse sentido. Ele apenas tentava ganhar tempo para sair ileso. Os discípulos de Samurai Atômico também não conseguiam entender absolutamente nada, porém King mais uma vez começa com sua enrolação e dizia, ao menos já ouviu falar da reação do Zenaburin. Dos 4 samurai ali presentes, nenhum tinha escutado esse termo alguma vez antes. Eles estavam assustados. King continua seu caminho dizendo, bom, resumindo, se lutarem comigo aqui hoje, uma tragédia irá acontecer. Vamos deixar para outro dia. Samurai Atômico diz para ele esperar, afinal ainda não acabaram seu confronto. Porém King grita mais uma vez, eu estou dizendo que não quero causar mortes desnecessárias. Do jeito que o mundo está hoje, não temos coisas mais importantes para fazer. Afinal, tanto eu quanto todos vocês somos heróis. Aquelas palavras surpreendem Samurai Atômico, porém ele continua pedindo para que King espere. O homem mais forte suava frio, em pensamentos acreditava que não tinha mais para onde correr. Vou admitir tudo e de alguma forma fazer eles me pouparem. Provavelmente vou tomar um soco na cara, mas é melhor do que virar picadinho. Quando o King tenta falar algo, Samurai Atômico interrompe e diz, não, já chega. Você tem razão, King. Eu estava errado. King se surpreende. Sua enrolação realmente deu certo. Porém Kamikaze segura uma maçã em sua mão e diz, eu tenho um último pedido. Aqui está uma maçã. Tente cortar esta maçã. King diz ser um amador com espadas, mas isso não importa para Kamikaze. Ele explica que tem uma habilidade em comum, igual a pessoas que leem a palma da mão, quando vê alguém cortar algo com uma espada. Consegue dizer que tipo de vida aquela pessoa tem. Foi assim que aqueles 3 ali atrás viraram seus aprendizes, e estão interessados em como um homem como você corta esta maçã. Corte a maçã, é só isso que eu peço. King segura a katana com as mãos, enquanto é observado atentamente por Samurai Atômico e também por seus discípulos. O herói se coloca de joelhos em frente à maçã. King então faz um rosto sério e segura a katana com firmeza. Ele fica em posição de combate e se prepara para desembainhar a espada japonesa. Porém, de repente, nada acontece. King fica 1 minuto naquela posição. Aos 2 minutos e 15 segundos, ele começa a colocar a katana ao seu lado. Com exatamente 2 minutos e 40 segundos, ele solta a katana. Observando aquilo, os 4 samurais diziam em pensamentos. Ele largou a espada, mas por quê? King, com o rosto sério e sem dizer nenhuma palavra, se levanta. Sem olhar para trás, segue o seu caminho, deixando os demais heróis daquele local suando frio. Os pensamentos de King eram os seguintes.
Não consigo segurar a katana. Eu não consegui desembainhá-la. Meus braços estão no limite. Depois de ficar naquela pose, não aguento o nervosismo de ter gente me encarando. Se eu continuar blefando assim, eles vão descobrir. Tô ficando sem ideias. Acabou. Eles com certeza estão encarando as minhas costas. Tô com muito medo de olhar para trás. Vou tentar só ir para casa mesmo sem dizer mais nada. King segue seu caminho para casa, sem olhar para trás. Os samurais ali presentes encaravam as costas do herói mais poderoso, enquanto ouviam as batidas de seu coração. Bushido, Okamaitachi e Ayan não entendem o que aconteceu ali. King foi embora, mas a maçã estava intacta. Os discípulos de Samurai Atômico diziam: ele saiu sem fazer nada. Mestre Atômico, e como fica o teste? Porém os três ficam surpresos ao ver o rosto de Samurai Atômico, o herói de classe S, suando frio. E não conseguia dizer uma única palavra, mas em pensamentos ele chega a uma conclusão. Eu não consegui ver a espada, nem movimento algum, absolutamente nada. Igual a Nichiren, nem percebi que a maçã foi cortada. Um homem que pode fazer algo divino, como passar a lâmina no espaço entre as células. Não pensei que pudesse haver outro capaz disso. Nem mesmo a espada percebeu que foi sacada. Samurai Atômico acreditava que King foi tão rápido e habilidoso ao realizar o corte na maçã que nem mesmo a espada ou a maçã, ou até ele e os samurais ali presentes, conseguiram ver o movimento. Atormentado com isso, Atomic Samurai continuava dizendo em pensamentos: ao me mostrar um corte que supera o Atomic Slash, não tenho escolha a não ser ficar calado. Para acabar com toda a suspeita, ele fez isso, sem nem pensar duas vezes. Amador com espadas, ele é um monstro. A lenda de King fica ainda mais forte após essas conclusões. O herói de classe S começa a rir repentinamente. Fazia tempo que eu não era humilhado assim. Aparentemente, essa não é a hora de testar os outros, pois parece que eu ainda sou apenas um novato. Bushido, Okamaitachi e Ayan, vou recomeçar o meu treinamento, e pode ser que ele nunca termine. Mesmo assim, vocês ainda irão me seguir. Com olhares completamente decididos, os três discípulos do samurai de classe S respondem que sim. Indo embora, King tinha apenas um pensamento: pararam de me seguir, vou para casa tomar um remédio para o estômago. Samurai Atômico dizia para seus discípulos: alguns dos heróis mais velhos perto de vocês derramaram lágrimas de sangue para tentar superar suas próprias inadequações. Então não os decepcionem. Eles ficam surpresos com isso, e Ayan dá um sorriso ao escutar as palavras de seu mestre. E no finalzinho, ainda temos Saitama derramando lágrimas de sangue ao ser derrotado por King mais uma vez no videogame. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal, e até a próxima.